que nós temos um propósito na nossa vida, cada um de nós tem um propósito, e Deus, Ele não faz nada por acaso, né? Deus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos tirou lá do mundo, nos tirou do meio do pecado, foi para que fizéssemos algo para Ele, algo importante. E nós vamos meditar aqui em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6, que ele fala justamente sobre a questão do oleiro, trabalhando ali o barro, o vaso. E a palavra do Senhor diz assim, Jeremias capítulo 18, verso 1 ao verso 6, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e eis que ele estava, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazê-lo outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? A palavra do Senhor aqui, ela vem justamente nos tratar como se nós fôssemos um vaso na mão do Senhor. E nós vamos entender que o Senhor, quando Ele prepara, quando Ele faz o vaso, Ele tem vaso que é vaso de honra, e tem vaso também que é vaso da desonra. Tem vaso precioso, mas também tem vaso que não tem valor algum. Mas o Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção aqui, quando Ele leva Jeremias à casa do oleiro, e mostra ali para Jeremias, dando para ele uma lição muito profunda, falando sobre o que, irmãos? Falando sobre três coisas. Primeiro, Deus mostra para Jeremias a sua soberania, que quando Deus determina, não tem nada e ninguém que possa contra a vontade do Senhor. Ali Deus também dá uma lição também de restauração, mostrando ali para Jeremias o que o oleiro fazia com barro, ainda nas suas mãos, quando aquele vaso ficou deformado, quando ele quebrou, o oleiro pegou o barro, amassou de novo, trabalhou ele e fez novamente um vaso que pareceu bom aos seus olhos. Então aí nós vemos aí a questão da restauração. E terceiro, nós vemos também a questão da dependência. Nós precisamos ter essa dependência do Senhor. Como o vaso depende do oleiro para se tornar um vaso de honra ou um vaso sem valor. É o oleiro que vai trabalhar, é ele que vai determinar, é ele que molda, é ele que transforma. Assim como o barro depende totalmente das mãos do oleiro, também nós dependemos do Senhor. Nós estamos totalmente entregues nas mãos do Senhor. Nada podemos fazer se o Senhor não for conosco. Porque se nós tentarmos fazer algo na nossa própria força, com certeza nós falharemos e ficaremos desapontados e naquele sentimento de derrota, de fracasso. Mas quando nós entregamos a nossa vida, os nossos projetos na mão do Senhor, desse oleiro, Ele transforma tudo para vaso de honra. É comparado como se fosse um vaso de ouro, nas mãos do oleiro. Então o barro em si, ele não tem nenhum valor, ele não tem forma, ele é uma matéria bruta. Mas quando o oleiro pega ele e começa a trabalhar, ele começa a amassar o barro, e ali ele começa a tirar as impurezas, ele vai tirando as pedras, vai tirando toda a sujeira, e vai amassando, e vai preparando, transformando aquela matéria. Assim é o cristão nas mãos do Senhor. Quando você vem para os pés do Senhor, você está trazendo muita bagagem, você está trazendo muita coisa do mundo, muitos costumes, muitos maus hábitos, coisas que você acha que Deus precisa te aceitar do jeito que você está, da maneira que você vive.
E Deus começa a trabalhar e dizer para você: não, isso aqui eu não quero, eu não aceito matéria-prima com impureza. E Ele vai começar a trabalhar ali, começa a moldar o barro, e a partir dali Ele começa a fazer. E aí o Senhor faz vasos de todo tipo, faz vasos pequenos, faz vasos grandes, faz vasos bonitos, bem ornamentados, porque para cada um deles o Senhor tem um propósito. O Senhor vai fazendo, criando, para que o propósito que Ele estabeleceu seja cumprido. E aí nós vemos que o barro sozinho, de si mesmo, ele não pode fazer nada, ele não tem valor. Só quando está nas mãos do oleiro é que ele começa a ganhar forma, ganhar beleza e também ter um propósito. Será que nós já descobrimos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Será se você já conseguiu entender qual que é o propósito que Deus tem para você? Qual que é o seu chamado? Você foi chamado para ser um vaso, mas que tipo de vaso? Um cântaro de água? Um vaso para enfeitar, para decorar? Ou como era ali na viúva também, né? Um vaso para ter ali uma botija, para ter o azeite, para ter a farinha guardada? O que você está guardando dentro de você? Então o Senhor traz isso para nós começamos a refletir. Assim somos nós, sem Cristo, não temos direção e não temos valor. O mundo não valoriza as pessoas, o mundo usa, e quando não serve mais ele descarta. Mas Deus não, Deus ele fala que quando Ele nos chama, Ele nos chama para ser um vaso de honra nas mãos do oleiro, um canal de bênção nas mãos do Senhor. E aí nós vemos que Deus ele vai nos usar, Ele vai colocar em nós o azeite, Ele vai colocar em nós a água, para quê? Para que nós possamos levar isso, servir depois de fonte de alimento para outras pessoas, de canal de bênção, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, que têm sede de Deus, sede de justiça, que querem ser abençoados e saciados. Assim somos nós, nas mãos do Senhor. O cristão, quando ele entende esse chamado, entende esse propósito, e aí ele começa a entender o seu verdadeiro valor, né? Muitas vezes nós cantamos na igreja, né? Quero que valorize o que você tem, porque você é um ser, você é alguém. Mas Deus ele mostra para nós que nós temos um valor muito grande nas mãos desse oleiro, e precisamos entender isso. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, ele diz assim, e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha que palavra maravilhosa. Quando nós ainda não conhecíamos a esse Deus verdadeiro, Deus nos amou e nos honrou. Mesmo nós estamos ainda no mundo, perdido no pecado, andando em meio às nossas iniquidades, Deus nos amou e pagou um preço pelas nossas vidas. Ele pagou um preço para nos resgatar, para nos tirar daquele lamaçal de pecado, porque nós não fomos criados, irmãos, para viver na imundícia, para viver na lama. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, para onde nós formos, a imagem do Senhor seja vista em nossas vidas, na nossa conduta. E ainda, Deus é quem nos dá essa identidade e nos molda para sermos um vaso de honra, como nós vamos ver aí em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 20 e 21, ele diz assim, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra,
santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus por isso. Que nós possamos ser um vaso de honra, um vaso precioso nas mãos do Senhor, para fazer o que é a boa obra do Senhor, para representar a esse Deus vivo e verdadeiro, Ele que tanto nos amou e nos resgatou. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos ama verdadeiramente, e Ele se importa comigo e com você, e Ele quer que a nossa vida seja pautada na palavra de Deus, né? Então nós vemos aí que não devemos, né, tentar moldar a nossa vida sozinho, mas sim devemos entregar a nossa vida na mão do oleiro, que é Jesus Cristo. Mesmo quando o vaso se quebra, o oleiro refaz. O que isso quer dizer para nós? Assim como Davi também, um homem que muito pecou, mas também foi um dos homens mais que recebeu a graça de Deus, que recebeu perdão, que Deus usou de misericórdia para com a vida dele. Assim Deus faz conosco. Não é que nós devemos viver pecando todos os dias de propósito, cometendo o mesmo erro todos os dias, mas Deus, Ele sabe que nós somos humanos, nós somos falhos, e Ele quer que nós vivemos na dependência dEle. Então, mesmo que você cometa pecados no decorrer da sua vida, durante o dia, o que importa é você ter a sensibilidade do Espírito Santo em reconhecer: Senhor, eu pequei contra Ti, perdoa, e Ele te perdoará, não uma, não duas, não três, nem 7 vezes, como era costume dos judeus naquele tempo, mas Ele diz que pelo menos 70 vezes 7, mas a gente não vai ficar contando. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer que a graça dele é infinita, que o amor dele é infinito, que ela não se esgota, mas nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, para que as nossas vidas sejam um reflexo daquilo que o Senhor tem para nós. Jeremias viu o vaso se estragar na mão do oleiro, mas mesmo assim o oleiro não jogou fora. Hoje as pessoas pensam: não estou suportando viver com a pessoa tal, vou separar. Não consigo viver com meus pais mais, está insustentável, meus pais me barram de tudo, vou sair de casa. É o sentimento que as pessoas têm hoje. Não conseguem enfrentar dificuldades para tudo que é uma saída fácil, uma saída rápida. É um novo casamento, é sair de casa, é um novo lugar para morar, e não enfrenta os seus problemas, não entrega para Deus, não deixa Deus trabalhar na sua vida, moldar o seu caráter. As pessoas acham simplesmente hoje que tudo é descartável, até os relacionamentos, e assim vivem muitas pessoas também, de igreja em igreja. Não, vou para tal igreja, não gostei da palavra do pastor, vou para outra. Não, vou na tal igreja, não gostei lá porque a parede lá é branca, na outra é preta, na outra é azul, não, os bancos é de madeira. Sempre tem algo que não vai agradar, e as pessoas querem sair e ficar indo de igreja em igreja. E Paulo chama a nossa atenção, dizendo: ei, não saia da tua congregação, como é costume de alguns. Isso é orientação para nós cristãos, permanecermos firmes aonde Deus nos colocou, até que Ele mesmo nos tire dali, né? Então nós vemos aí que Deus, Ele trabalha na vida das pessoas, Deus não descarta nenhum. Assim também nós devemos andar conforme o querer de Deus. Lá no Salmo de número 51, do verso 10 ao 12, o salmista diz assim, Salmo 51, verso 10 ao 12, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Isso quer dizer o que, irmãos? Que Deus nos renova, e nós devemos andar sempre na presença desse Deus, e ter um coração transformado a cada dia.
A questão de você hoje servir a Deus é como você também estar casado, é como você viver dentro da família, é até mesmo como você manter-se no trabalho. É uma decisão. Você que decide. Quando você acorda pela manhã, você decide: eu ainda quero continuar servindo a esse Deus. Você que decide pela manhã: eu continuo amando a minha esposa, eu continuo amando o meu esposo. O filho diz: não, eu quero continuar morando com os meus pais, abençoando e honrando os meus pais e respeitando até o dia em que eu sair da casa dos meus pais para a minha casa, para a minha família. Então é assim que o Senhor quer que nós levemos a nossa vida, o nosso sentimento. Devemos também permanecer na nossa congregação, suportando e enfrentando as dificuldades, superando os desafios, crescendo e amadurecendo. Paulo nos chama a atenção que nós não podemos viver como meninos, inconstantes na fé, mas que devemos amadurecer e crescer a cada dia na presença do Senhor. E quando o salmista ele faz isso, irmãos, nós vemos que ali ele dá um exemplo para nós de uma pessoa que busca a presença de Deus. Um outro exemplo que eu trago aqui para nós aqui refletirmos sobre essa questão de amadurecer, de maturidade, de entender. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali o nosso irmão, apóstolo Pedro. Todo mundo conhece a vida de Pedro. Por quê? Porque é bem destacado. Pedro foi chamado por Jesus, e mesmo antes de Jesus ter sido crucificado, Pedro andava com Jesus, e ele era convicto, irmão, da sua fé. Ele era convicto daquilo que ele foi chamado, que ele estava ali para fazer. Ele andou com Jesus, ele dormia perto de Jesus, vivia, via os milagres, mas mesmo assim, no momento de angústia e dificuldade, Pedro nega a Jesus, não uma, não duas, mas 3 vezes. Mas nós vemos que isso aí não foi, irmãos, para dizer: não, Pedro é um discípulo fraco. Não, Jesus estava mostrando para ele que: ei, espera aí, você ainda não está maduro, você ainda não está pronto, você acha ainda que resolve as coisas na força do seu braço. Porque Pedro, na hora da dificuldade, ele arranca a sua espada e corta a orelha do soldado ali, de Malco, querendo, proteger Jesus. Jesus fala: não faz isso, não precisa. Eu não vim para essa batalha, não vim aqui implantar o meu reino na força, na violência. Não, Jesus veio plantar o reino de Deus baseado no amor, na graça, no perdão. E aí Pedro, ainda sem entender, mas mais na frente, após a ressurreição de Jesus, quando Pedro encontra novamente com Jesus, e aí ele já está mais amadurecido. Isso está lá, a primeira parte está em Lucas capítulo 22, do verso 61 ao 62, mas na segunda etapa já se encontra ali em João capítulo 21, do verso 17, que Pedro foi restaurado por Jesus Cristo, depois da ressurreição de Cristo, e ele se tornou um grande líder da igreja no início do século, no início do evangelismo, no início do cristianismo, da igreja primitiva. Tanto que em Atos dos Apóstolos registra que na sua primeira pregação, milhares de pessoas se converteram. Olha o nível de maturidade de Pedro. Entendeu que o propósito não era pela força do braço, mas que era pelo Espírito Santo de Deus que as coisas se faziam e aconteciam. Então nós precisamos entender isso, que não é na força do nosso braço, não é no nosso tempo, não é quando nós achamos que podemos, mas devemos confiar sempre em Deus, porque os propósitos de Deus são melhores e maiores que o nosso. Terceiro ponto que eu vejo aqui é que o vaso, ele foi feito para um propósito. Todo vaso ele é criado para um propósito. Qual que é o propósito nosso, da nossa vida? Eu creio que o propósito da minha vida, irmãos, é anunciar o Evangelho de Cristo, é falar das boas novas, falar do amor de Deus. E nós, quando nós fazemos isso, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós
anunciamos o Evangelho de Cristo, nós crescemos cada vez mais na graça e no conhecimento. Nós somos usados por Deus e somos renovados por Deus, ao mesmo tempo em que nós nos damos a obra, o Senhor se dá a nós. Na medida que nós procuramos abençoar as pessoas, Deus nos abençoa muito mais. Se as pessoas às vezes se sentem abençoadas com uma mensagem, com um abraço, com a palavra num momento de dificuldade, de crise, fique sabendo que Deus, Ele faz muito, infinitamente mais por você. E muitos livramentos Deus nos dá sem a gente nem perceber. Às vezes nós vemos o livramento de um acidente, quando a pessoa sofre um acidente, bate, fica quebrado, nós vemos ali, Deus livrou da morte. Mas tem no nosso dia a dia, tem coisas que Deus nos livra que a gente nem percebe. Até mesmo atravessar uma rua, Deus te livra de um atropelamento e você nem percebe. Quando você vê, o carro já passou e você nem notou que Deus estava te guardando. Você vai usar um aparelho, um eletrodoméstico, quando você vai colocar na tomada, de repente tem um fio descascado e você nem percebeu. Deus te livra da morte, de morrer ali, eletrocutado. Então tem muitas coisas que Deus faz por nós que nós não vemos, mas Ele nos guarda nas coisas mais simples da nossa vida. Até mesmo um simples ato de beber uma água, podemos engasgar e não voltar mais à vida. Mas Deus nos dá o fôlego de vida todos os dias. É Ele que provê para nós a nossa salvação e saúde. Então nenhum vaso ele é feito sem função. Cada um tem uma finalidade nas mãos do oleiro. Deus nos tirou, do mundo e nos criou para sermos um instrumento de bênção, de honra e glória para Ele. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender o sentido da nossa vida. Seja para pregar, seja para cantar, seja simplesmente para servir, nas coisas mais simples. Deus é honrado através das nossas atitudes e de um coração aquebrantado. Em Romanos capítulo 9, no verso 21 ao 23, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou. Nós olhamos ali no tempo da crucificação de Jesus, e nós olhamos ali e ficamos muito indignados com aqueles fariseus, com aqueles religiosos da época que deveriam proteger Jesus, deveriam estar do lado de Jesus, e no entanto, eles foram usados como vaso de desonra, vaso de ira, trazendo condenação, trazendo injúria, calúnia, e levando Jesus à crucificação, a pagar um preço que não deviam. Enquanto nós olhamos lá para a cruz, aquele bandido que estava crucificado ao lado de Jesus, que todo mundo julgava ser um vaso de desonra, Deus olha para ele e vê nele um vaso de honra, um coração aquebrantado. E ele olha para o outro que estava zombando e diz: você não tem vergonha? Nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque fizemos por onde, somos maus, somos perversos, mas ele nada fez. É uma pessoa pura, uma pessoa boa, que só fez o bem. E aí ele pede para Jesus ter misericórdia dele, e pede para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele recebeu a misericórdia de Deus, por quê? Porque ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida, ele entendeu a graça, a glória de Deus naquele momento, em que ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e ele vendo que ele mesmo nada poderia fazer por si mesmo para se salvar e libertar, mas Deus teve misericórdia dele ali.
E nós vemos ali um exemplo claro de um vaso para honra e um vaso para desonra. Que nós viemos ser na mão do Senhor, um vaso com chamado para a honra, cheios da presença do Espírito Santo. Então, assim como o barro está nas mãos do oleiro, nós também devemos estar nas mãos de Deus. E Ele tem todo o poder para nos moldar, para restaurar, para nos usar para a sua glória. E ainda trago para os irmãos ainda Filipenses capítulo 1, no verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não deixa a obra inacabada. Deus, Ele vai completar a obra na sua vida. Tenha fé, tenha paciência, persevere, porque Deus não deixa nada no meio do caminho. Deus não deve nada a ninguém, e por isso nós devemos crer e confiar. Isso nos faz lembrar que Ele fez a promessa, e Ele mesmo é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez sobre a nossa vida. Romanos capítulo 8, no verso 31, diz assim, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será, irmãos? É a dificuldade? É o inimigo tentando destruir a sua família? É o inimigo tentando tirar o seu emprego? Tentando tirar a sua moral? Tentando tirar ali a sua dignidade? Deus é muito maior do que ele, muito maior do que os seus problemas. É Deus quem vai te honrar, é Deus que te sustenta, é Ele que vai fazer você chegar lá na frente e vai te exaltar sobre os seus inimigos. É Deus, irmãos, é Deus, somente Ele. E aí nós vamos já caminhando para o final, mas não podemos deixar de fora Isaías capítulo 43, verso 13, que ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o Senhor de agir na sua vida? Quem vai impedir o Senhor de entrar na sua casa e fazer a obra, de salvar a sua família, de trazer todos para a casa do Senhor? Quem vai impedir o Senhor de encher essa igreja, irmãos, com vidas sedentas? É Deus, somente Ele pode todas as coisas. Então ofereça a Ele o seu melhor, o seu amor, aquilo que você tem para entregar para o Senhor. Devemos estar sempre na mão do oleiro, e nada e ninguém poderá impedir o agir de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus, irmãos, Ele te abençoe e te guarde. Que Deus derrame a sua graça sobre você e sua casa, e a sua fé seja renovada a cada dia. Amém? Eu creio nessa palavra. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vou chamar aqui o irmão Carlos aqui, vai estar fazendo a oração final. E receba, irmão, uma semana de bênção na presença do Senhor. É Deus, irmãos, é Deus, somente Deus, para fazer todas as coisas. É verdade. Glória a Deus.